Boa tarde. Boa tarde! Começa mais um Poa na Tela. Confira os destaques desta edição. 6 meses após as enchentes, rodoviária de Porto Alegre ainda sofre com incertezas do futuro. Primeira feira do livro, após as enchentes, marca 14% de aumento de vendas. Após adiamento, Noite dos Museus aconteceu no último sábado em Porto Alegre. Depois de ficar alagada por cerca de 35 dias, devido às enchentes de maio, a estação rodoviária de Porto Alegre volta a funcionar gradualmente. Um espaço com mais de 50 anos, onde circulam diariamente cerca de 3.000 pessoas. Nos últimos anos, o terminal rodoviário da capital gaúcha passou por uma pandemia e uma enchente histórica. Muita gente sofreu com tudo isso, né? Isso é muito triste, né? E ainda tem alguma coisa aqui que tu vê que não funciona. Os passageiros percebem no dia a dia os desafios enfrentados, assim como a administração do espaço. Passamos aqui dentro desse terminal por várias N situações favoráveis e desfavoráveis, e eu, que sempre pensava, era quase que como definitivo para mim, a rodoviária nunca vai parar. E nós paramos. A enchente nos fez parar, nos tirou daqui. Hoje nós estamos retornando. Até me emociona porque foi difícil. Atualmente, o governo do estado está investindo 14,7 milhões de reais em reformas estruturais. Elas vão desde a impermeabilização da cobertura até a melhoria dos guichês de compra de passagem. A recuperação da rodoviária de Porto Alegre abre espaço para um futuro diferente após a maior tragédia enfrentada pelo Rio Grande do Sul. A rodoviária vive hoje um momento de reconstrução e retomada de suas atividades. Cerca de 80% do terminal já está operando e a maioria das lojas estão reabertas. Neste momento, apenas um estabelecimento continua em reforma e outros 4 acabaram não reabrindo. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem segue buscando a contratação da empresa que vai assumir as obras estruturais do terminal. Para o presidente da Associação de Lojistas da Rodoviária de Porto Alegre, o futuro é promissor. Com 30% a menos nessa loja aqui, na outra já voltou ao normal. E a expectativa é que agora, perto de dezembro, já comece a melhorar bem, já fique normalizada mais ou menos a situação. E nesse momento de reconstrução, o conforto do ônibus é um diferencial para os passageiros. O pessoal agora, o que houve? O pessoal que está fora, que sai fora do estado, vai de avião. Mas aquele pessoal que vai curtir as praias de Santa Catarina, principalmente, continua andando de ônibus. E o que eu observo diariamente aqui? Que as pessoas procuram ainda o ônibus. São ônibus confortáveis, as transportadoras investiram muito nesse quesito. O futuro da rodoviária de Porto Alegre está sendo moldado a partir de desafios. E embora o passado esteja gravado nas marcas deixadas pela enchente e nos resquícios da pandemia, as transformações que estão por vir prometem dar um novo rumo ao terminal. Então hoje o que quer dizer? Um momento triste, que nós passamos e convivemos aqui dentro, hoje nós estamos assim com uma força que nos deixa alegre, por ver a alegria e o pessoal nos saudando. Vocês venceram. E é essa aí. Não desistam nunca, da sua luta. Mesmo com a maior parte do local funcionando, a rodoviária segue com 3 dos 5 banheiros interditados, além de área improvisada para venda de passagens interestaduais. A contratação da empresa para reformas, segundo o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagens, deve ser realizada até o fim deste ano. E o viaduto utilizado para chegar na rodoviária também está desativado, impactando a vida de pedestres. Confira. A passarela que ligava ao centro de Porto Alegre à estação rodoviária está desativada desde o dia 9 de maio deste ano, quando precisou ser demolida. Nesta data, a capital gaúcha passava por aquela que seria a maior tragédia climática de sua história. Na Avenida Castelo Branco, abaixo da antiga passarela, foi construído o corredor humanitário, por onde passaram caminhões de grande porte com medicamentos e demais insumos. Para que isso pudesse acontecer, a rota de pedestres teve grande parte de sua estrutura destruída.
Passados 6 meses, os destroços ainda ocupam as avenidas próximas, e neste momento, a alternativa para os pedestres é se deslocarem até o Largo Edgar Cutts, paralelo à Avenida Mauá, e passarem por 2 sinaleiras. No entanto, é comum ver pessoas colocando sua integridade física em risco ao atravessarem fora da faixa de segurança ou com o sinal aberto para os carros. O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, disse em entrevista concedida antes das enchentes que a passarela seria demolida, mas depois uma nova, mais alta e talvez de ferro, seria inaugurada. Porém, o início das obras segue sem previsão e agora cabe à população aguardar ansiosamente pela reconstrução do espaço. Vários pontos das ciclovias permanecem bloqueados e perturbam a mobilidade dos ciclistas na cidade. Nossa repórter Camila Rocha está na pista para maiores informações. Boa tarde, Guilherme e Vanessa. Hoje eu estou aqui na ciclovia da Avenida Ipiranga, que seguem parcialmente interditadas. Dos 9.400 quilômetros de extensão, somente 60% são liberados. Nos trechos bloqueados, ciclistas têm que percorrer seu trajeto junto aos carros ou pela calçada, conforme as sinalizações específicas de cada trecho. Diversos pontos do Arroio Dilúvio tiveram talude comprometido nas enchentes de maio, impossibilitando o uso das ciclovias, como a gente consegue ver aqui no fundo. O desenvolvimento mais recente é a liberação da ciclovia entre a Avenida João Pessoa e Salvador França, anunciada no dia 2 de novembro. No entanto, no trecho entre a rua Santana e João Guimarães, a ciclovia segue bloqueada no talude próximo a Ramiro Barcelos. A ciclovia segue interditada entre a Salvador França e Antônio de Carvalho. Além disso, mesmo alguns dos trechos liberados para uso não podem ser utilizados nos dias de alerta climático, que têm sido frequentes aqui na capital. A Prefeitura de Porto Alegre pretende entregar a revitalização do viaduto Otávio Rocha ainda neste mês. As intervenções urbanas no local e planos do Executivo Municipal impactam a vida dos moradores, de proprietários e de artistas no ponto turístico da cidade. Erguido em 1932, o viaduto Otávio Rocha foi projetado como um marco de modernidade e integração urbana em Porto Alegre. Ao longo dos anos, tornou-se não apenas um corredor essencial para o trânsito, mas também um ponto de convivência e comércio. Hoje, além da memória histórica, o viaduto carrega também as expectativas e os desafios vividos por quem depende dele. As obras de revitalização do viaduto Otávio Rocha, iniciadas no final de 2022, têm previsão de entrega para dezembro deste ano. Durante esses 2 anos, as intervenções impactaram diretamente a vida dos comerciantes locais e ainda deixam dúvidas sobre a situação da região após a entrega. O comércio sentiu os primeiros impactos das obras ainda em um momento de recuperação econômica pós-pandemia. Quando começou as obras, a gente estava se reerguendo recém de uma pandemia, então eles fecharam as obras de um jeito com tapumes, então o pessoal não via realmente que o bar estava aberto, então teve uma queda financeira muito grande. Além dos bares, o viaduto Otávio Rocha também é palco de rodas de samba semanalmente. Com o andamento das obras, os eventos culturais precisaram se adaptar. Então ela afeta na questão do público, na questão do espaço para nós, né? A gente estamos há quase um ano, né, sem poder fazer esse evento na rua. Hoje é uma retomada dessa ocupação que a gente sempre visa entregar para a cidade, né? Sem fins financeiros, sempre a cultura para o nosso público de toda a cidade que frequenta o nosso samba. A Prefeitura defende que a revitalização trará benefícios significativos para o viaduto e sua utilização pela comunidade. Então, a nossa ideia é que ali ocorram feiras, ocorram exposições de gastronomia, enfim, que se traga jovens, porque tem muita universidade ali por perto, né? Tanto que os bares do entorno, todos eles são um sucesso, porque o pessoal gosta de sair da faculdade e ir num lugar legal. Então, a ideia é essa. Enquanto isso, moradores da região enfrentam dificuldades durante o andamento das intervenções, com críticas à organização e à segurança no entorno. As entradas dos prédios que em cima do viaduto tiveram de passar por diversas improvisações ao decorrer da obra. Assim como lá embaixo, os pedestres precisaram dividir a avenida com os carros. A falta de organização dessas obras é absurda. Com a escadaria fechada, a gente tendo que dar voltas quilométricas para chegar no mercado ou até chegar em casa. É falta de respeito total do município com os moradores. Sem contar que essas obras influenciam drasticamente nos assaltos que nós estamos sofrendo na região. Sobre a segurança, a Prefeitura afirma que está atenta à questão e busca soluções para minimizar os problemas relatados. Apesar de ainda não haver um edital, a previsão é que a manutenção e a gestão sejam entregues à iniciativa privada. Então, a ideia é destinar o que se gastaria para a conservação, limpeza, vigilância do espaço, através do poder público, passar para um privado fazê-lo.
Mas qual é o papel desse privado? É apenas fazer a gestão do espaço, cuidar, limpar, porque eles têm mais flexibilidade de contratações, eles conseguem preços melhores, então até é mais econômico do que nós fazermos a contratação. Mesmo diante dos desafios, comerciantes e moradores olham para o futuro com esperança de dias melhores. Tenho certeza que depois ficar pronto, vai ser um lugar que a gente espera que seja movimentado novamente, como era antigamente, né? Que as coisas melhorem para a gente. Atrasadas, as obras do calçadão da Rua dos Andradas devem ser finalizadas ainda este ano e sofrem críticas de quem frequenta o espaço. As obras de revitalização do calçadão da Rua dos Andradas, no centro histórico de Porto Alegre, devem ser concluídas até o fim deste ano. Iniciadas em 2022, as intervenções incluem a troca do piso por lajes de concreto e melhorias na acessibilidade, mas enfrentam atrasos por questões estruturais e pela enchente de maio. Pedestres e comerciantes relatam transtornos como poeira, barulho e circulação limitada. Além disso, parte das críticas estéticas se deve ao fato de o resultado entregue até agora não corresponder ao projeto divulgado pela Prefeitura. Mesmo com os desafios, as obras são vistas como essenciais para modernizar o espaço, que contará com piso podotátil e estrutura reforçada. A expectativa da Prefeitura é de que a revitalização valorize o centro histórico e torne o local mais atrativo. Também está em obras e interditada a Ponte Mário Rigato, na Rua Ramiro Barcelos. Veja como está funcionando o trânsito no local. A Ponte Mário Rigato, que fica na Rua Ramiro Barcelos sobre o Arroio Dilúvio, está interditada. Iniciada em outubro, a obra tem previsão de término em fevereiro de 2025. A reforma já estava prevista para acontecer, mas as cheias de maio aceleraram esse processo. Na estrutura da ponte há partes corroídas e cabos rompidos. Além disso, a restauração também se estendeu às calçadas do local. Para os motoristas que vêm pela Ramiro da Avenida Protásio Alves, o desvio é à direita na Avenida Ipiranga e em seguida à esquerda na Rua Santana. Já no sentido oposto, quem vem pela Rua São Luís deve converter à direita na Ipiranga e depois à esquerda na Rua Silva Só, e à esquerda para retornar a Ipiranga no sentido centro. O bloqueio da ponte também afetou 3 linhas de ônibus, a 439 São Manuel, a T6 e a 497.2 Mário Quintana. A nova rota pode ser visualizada pelos aplicativos de mobilidade urbana Movit e Citamóvel. O investimento por parte da Prefeitura é de R$ 779 mil. Após ter sido fechada há 7 anos, a usina do gasômetro no centro histórico da cidade também poderá ser reaberta até o final do ano, embora a data ainda seja incerta. Confira! Após 7 anos, a usina do gasômetro irá reabrir suas portas em dezembro. Fechada desde novembro de 2017 por causa da falta de atualização do Plano de Prevenção e Proteção contra Incêndio, a usina do gasômetro deve voltar a receber eventos em dezembro. A data oficial da reabertura ainda está sendo definida pela Secretaria Municipal da Cultura. Os prejuízos causados pela enchente de maio no térreo são estimados em mais de 1 milhão, envolvendo banheiros, instalação elétrica, elevador de carga e material de construção. Porém, segundo a Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, as obras mais complexas já foram realizadas, restando apenas acabamentos. A reforma, em um dos pontos turísticos mais importantes de Porto Alegre, teve um investimento de 20,6 milhões em 11 mil metros de área útil. Um projeto para a construção de 5 torres está tramitando no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano. O projeto do Grupo Zafari viola especificações do plano diretor. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental avalia um projeto no bairro Praia de Belas, em Porto Alegre, que propõe a construção de 5 torres com alturas entre 61 e 130 metros, excedendo o limite estabelecido pelo plano diretor de 52 metros. Desenvolvido pelo Grupo Zafari, o empreendimento localizado em frente ao Parque Marinha inclui áreas residenciais, comerciais e um supermercado. Moradores da região protestaram em marcha na Praça Itália devido à falta de audiências públicas e possíveis impactos para a cidade, como sombreamento, ventilação inadequada e pressão sobre a infraestrutura local. O terreno do futuro empreendimento foi trocado em permuta para a construção da Penitenciária Estadual de Porto Alegre em 2018, pelo governo de José Ivo Sartori, e abrigou nos últimos anos o Parque de Diversões Tupã. Agora, com a nossa previsão do tempo, confira como será o clima no último mês do ano, que marca o início do verão no país.
Boa tarde, Vanessa, Guilherme e todos que nos acompanham. Dezembro chegou e com ele as altas temperaturas típicas dessa época aqui em Porto Alegre. Depois do temporal na primeira semana, a previsão é de um mês de dias quentes, com temperaturas entre 20 e 30 graus, podendo até passar disso em alguns momentos. Sem a influência do fenômeno Laninha, que trouxe secas nos últimos anos, a chuva deve aparecer. Alguns episódios podem ser intensos, ainda que curtos. Isso exige atenção, já que os alagamentos continuam sendo um problema frequente em diversas áreas da nossa cidade. Confira a seguir. Feira do Livro de Porto Alegre teve aumento de vendas e representou a retomada do setor livreiro no estado. Voltamos já. E um coletivo oferece, na Praça da Alfândega, atendimento psicológico gratuito. O grupo Psicanálise na Praça oferece toda sexta-feira um espaço de escuta para quem quiser, com uma proposta de psicologia além do consultório. Confira na reportagem. Em meio ao centro de Porto Alegre, a praça se transforma em um local de escuta. Com a proposta de levar a psicanálise para além dos consultórios, um coletivo de psicanalistas oferece atendimento gratuito ao ar livre nas sextas-feiras de manhã, na Praça da Alfândega e, quando necessário, em outros pontos da região central. Aqui, qualquer pessoa pode se sentar e conversar, sem precisar agendar um horário ou pagar por isso. A psicanálise, então, é uma teoria psicanalítica, né, que tem como conceito principal, né, a existência do inconsciente. Então, o trabalho aqui é a investigação justamente dessas questões inconscientes que influenciam a nossa vida, nossos comportamentos. Os atendimentos são feitos por ordem de chegada. Para realizar a análise, o psicanalista e o analisando pegam suas cadeiras e se afastam do restante do grupo, criando um espaço íntimo mesmo que ao ar livre. O coletivo começou em 2018 e algumas pessoas frequentam há bastante tempo. É o caso de Suzana, que participa das análises há 5 anos. É muito bom o atendimento, eu procuro sempre fazer com o meu profissional. Antes era o Augusto, ele saiu, agora estou com o Germano, que é muito bom também. E assim, fazer na rua, todo mundo tinha que ter essa experiência, é maravilhoso. Outra participante assídua é Maria Luísa, que está há 6 anos frequentando as análises. É uma experiência muito interessante, diferente daquela ideia que as pessoas têm da psicanálise trancada no consultório, de ser uma coisa elitista. É uma experiência que também vai depender de ti querer vir ou não é aquela obrigação, não é aquele roteiro pronto. É muito diferente, bem mais interessante. O lugar de atuação do coletivo costuma ser a Praça da Alfândega, mas em algumas situações eles se deslocam para outros pontos. No momento, acontece a Feira do Livro, por isso o coletivo está ocupando a Praça da Matriz, mas a ideia é sempre retornar para a Praça da Alfândega. Por ser um espaço público, um espaço aberto, onde a escuta da psicanálise dificilmente chega. Mas nós acompanhamos que em outros territórios do país também acontecem oferta de coletivos de psicanálise. Então a Praça da Alfândega, aqui na capital, ela simboliza muito esse ambiente propício para essa escuta pública. As enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul em maio deste ano foram um momento marcante para o coletivo. Mesmo ao ver o espaço que costumam ocupar debaixo da água, o grupo buscou continuar suas atividades. Essa passagem pela enchente, de uma certa maneira, fez a gente girar, fez a gente tropeçar, mas fez a gente também bancar o desejo da análise e voltar para a praça com muita alegria, com muita vontade de estar ali. Muito legal ver que ao abrir uma cadeira de praia, essa escuta possa acontecer, né? Num banco de praça que seja, é um lugar de resistência também. E a Praça da Alfândega recebeu em novembro a Feira do Livro. O evento, que movimenta o setor livreiro no estado, foi ainda mais simbólico por ser para muitos a retomada após as enchentes do mês de maio. Nesta edição, a feira literária mais antiga do Brasil comemorou 70 anos de história. É uma edição de retomada da Feira do Livro de Porto Alegre. As enchentes que atingiram o estado não pouparam livrarias, editoras e distribuidoras que participam do evento. A Praça da Alfândega ficou mais de 20 dias embaixo d'água.
De acordo com a Câmara Rio-Grandense do Livro, foram mais de 24 empresas do setor que perderam material. É muito significativo porque muitos perderam 70%, 80% do seu depósito, além de perder outros bens como o próprio escritório inteiro. É um momento da retomada mesmo para o setor livreiro. Então, esses 20 dias são muito importantes para essa retomada, para esse reinício. Tem empresas que estão começando de novo na Feira do Livro. Então, por isso da importância, por isso do trabalho da Câmara do Livro em trazer bastantes atividades, para trazer público e para que com isso gere vendas, né? O Sebo Café Riachuelo, participante tradicional da Feira do Livro, teve mais de R$100 mil em prejuízo e viu nas feiras uma oportunidade de recuperação. Mas a gente perdeu muita coisa, né? Perdemos os armários, porque nessa loja da Andeadas tem a parte do café também, e é tudo MDF, né? Como ficou embaixo d'água, encheu tudo, né? As feiras do estado têm sido essenciais para manter o Sebo funcionando. É tudo fechado e gerou muitas dívidas. Como é que a gente vai fazer para salvar as dívidas? E aí as feiras foi uma alternativa que a gente achou e de bastante sucesso. A feira é um espaço de lazer e cultura que conquista frequentadores assíduos, além de estimular a economia. Dona Leni, que todos os anos marca presença na feira, já faz seu estoque de livros para ler durante o ano. Porque sempre tem o livro que eu quero. Eu leio muito de noite, sozinha, né? De noite eu leio muito esse livro aqui. As expectativas para este ano eram altas. Ao todo, a 70ª Feira do Livro de Porto Alegre encerrou essa edição com 241.246 exemplares vendidos pelas suas 72 bancas, um aumento de 14% em relação ao ano passado. E um dos eventos mais tradicionais para os porto-alegrenses reuniu mais de 200 mil pessoas na noite de 7 de dezembro. Confira na reportagem como foi a preparação dos organizadores da Noite dos Museus de 2024. Em 2024, apesar dos desafios das enchentes de maio, ao menos 18 espaços culturais foram confirmados para a Noite dos Museus. Há menos de 6 meses, a água havia tomado conta dessas ruas. Hoje o cenário é diferente, é de reconstrução e valorização da memória dos gaúchos. Nossos museus, guardiões da história e da identidade da nossa gente, se reergueram, reafirmando a força e a luz de um povo resiliente. Uma das instituições presente na Noite dos Museus é o Espaço Força e Luz. Antes chamado de Centro Cultural Érico Veríssimo, o local recebe o evento desde sua estreia em 2016. A coordenadora do espaço, Ana Matos, considera que o evento vai ser muito importante para a retomada do movimento do público após a enchente. Acho que é um evento muito legal, assim, que permite tanto a ocupação da rua durante a noite, quanto essas visitas aos museus, mesmo o público que geralmente não se interessa tanto para ir num dia comum. Acredito que a expectativa é que as pessoas venham, que elas se divirtam, que elas se aproveitem, que elas se identifiquem também com esses patrimônios e comecem a visitar cada vez mais. Até pouco tempo, muitas instituições não estavam aptas para abraçar o evento. A organização chegou a cogitar transferir a Noite dos Museus para 2025. Muitos espaços parceiros achavam que poderiam estar recuperados em determinada época, lá por setembro, por exemplo, e isso, quando foi se aproximando lá por agosto, a gente começou a ver, não vai ser possível. O evento é uma ótima oportunidade para conectar o povo com a cultura local. Suelen Soares da Silva veio de Rosário do Sul há 8 anos e desde então se tornou fã da Noite dos Museus. Então eu comecei muito a conhecer Porto Alegre passeando pelos museus, né, que são os nossos pontos turísticos. E eu acho que tem muita gente que mora aqui já há muito tempo e não conhece. As pessoas não visitam porque não tem tempo, por N motivos, né, mas a Noite do Museu chama atenção para isso. Então eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem para chamar para esse chamativo dos espaços museológicos, da importância da nossa conservação, da conservação da nossa memória, né. E agora, no nosso Giro Cultural, Rafaela Bobsin te mostra as principais atividades culturais que estão acontecendo na cidade no mês de dezembro. Boa tarde a todos. Para quem fica em Porto Alegre no mês de dezembro, eu vim te atualizar da programação cultural na capital gaúcha. Lembrando que o Margues e o Farol Santander continuam fechados para visitação. A Casa de Cultura Mário Quintana já está funcionando desde agosto e no dia 12 de dezembro abre a exposição A Bruta Delicadeza, com a curadoria de Annelise Valls. A abertura é às 18 horas no espaço Marilene Bertoncelli. E o Museu do Hip Hop está completando 1 ano. Para comemorar, vai ter um evento no próprio museu no dia 15, com a atração musical a partir das 2 horas. E a entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Já a Fundação Iberê Camargo está com as exposições Iberê 110 anos, Minha Restinga Seca
e Iberê Camargo, Território das Águas. O Museu da URGS apresenta as exposições O Mundo Sensível dos Mitos e A Água Até Aqui, os livros e a enchente. Por hoje é isso, na próxima semana teremos mais atualizações. O Poa na Tela fica por aqui. Encontramos vocês na próxima edição com as principais notícias da cidade. Boa tarde. Boa tarde, até mais.